Olá, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou o Baba Anderson Geólogo Nedé. E conforme eu propus para vocês, eu vim aqui discutir um pouco sobre o tema proposto lá na timeline do meu Facebook religioso. Em tempos de pandemia, será que os pés de santo com síndrome de Deus, o que seria a síndrome de Deus? A ideia de onipotência, de grandeza, de domínio, só eu existo, só eu sou, só eu faço, só eu sou bom e ninguém mais presta? Será que deixaram a ficha cair? Será que perceberam que diante de Iku, a morte, nós todos somos iguais ou não? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Antes de prosseguirmos com essa discussão, eu quero pedir que você possa se inscrever em nosso canal, que você possa compartilhar esse vídeo. Eu quero agradecer aos 16 mil inscritos aqui nesse canal. Graças a vocês esse trabalho continua. A ideia, repetindo em todos os vídeos, eu costumo deixar isso bem claro, não é jamais fazer com que tudo que é exposto aqui desça a goela abaixo das pessoas, mas possam se aguçar o seu senso crítico. Ou seja, questionar, perguntar, buscar. Acabou o tempo em que ser candomblessista, ser umbandista, enfim, ser de uma religião afro-ameríndia, afro-brasileira, independente do culto, eram tempos em que tudo era tabu, tudo tinha que ser segredo. Segredos devem ser mantidos? Sim, porque nossa tradição, a base dela é a oralidade. Só que devemos entender que tudo tem um limite. Existem coisas que é extremamente ridículo considerar segredo, deixando o véu da ignorância fazer com que determinados indivíduos pratiquem atos que venham impactar a vida do outro. Como, por exemplo, a reza Jumburi. Isso não é algo de extremo segredo. Uma reza a um determinado orixá, dependendo do contexto da reza, dependendo para que ela é voltada, que reza é essa? A que fundamento ela diz respeito? Em que situação ela é utilizada? Eu vou preservar essa reza e passar aos meus mais velhos no devido tempo de acordo com as suas obrigações. Mas eu tenho rezas também de louvor ao dia, eu tenho rezas de louvor aos orixás, eu tenho reza para salvar a água ao despachar a porta antes de sair para trabalhar. Eu tenho reza para falar com Baba Miexu, Onan, com Baba Miexu, Odará. Enfim, tem rezas que não merecem essa coisa escondida, excessiva toda, que algumas casas ainda preservam, alegando que aquilo é o que garante a manutenção do seu culto. Eu concordo e entendo que a oralidade é a base do nosso culto, que fundamentos sempre serão fundamentos e devem ser mantidos até que o indivíduo tome a sua determinada idade liturgicamente, lembrando que o orixá não tem idade, quem tem é o indivíduo. Portanto, se existe uma hierarquia, foi feita para ser respeitada. E no seu devido tempo ele vai aprender o que lhe é de direito. Mas hoje existe o sacerdote com síndrome de Deus, que é aquele sacerdote que faz de uma coisinha tão simples algo gigantesco para demonstrar supremacia, poder, algo do tipo. Iaô lhe pergunta: pai, para que serve um ebô? O que é um ebô, afinal? A resposta é clichê. No tempo certo você vai saber. Ou não é a hora de você saber. É preciso ter bom senso para falar para o Iaô o que é preciso que ele saiba naquele momento e o que não é. E o que vemos hoje, na verdade, é um bando de ego inflado, discutindo entre si. Eu sei mais que você, eu sou bom, eu sou o melhor. Quando, na verdade, em tempos de pandemia, ninguém, ou quase ninguém, desse grupinho seleto que eu estou falando, parou para refletir que a sabedoria que você carrega, o conhecimento que você tem, não vai te poupar do pior se isso estiver de vir sobre você, se isso estiver em seu destino. Todos nós nascemos com um destino, com o Odu. Todos nós temos uma trajetória em cima desse planeta. Orixá nenhum remove determinados obstáculos que tenhamos que passar para um aprendizado espiritual. Daí muita gente frustrada, entrar em casas de axé, iniciar santo, iniciar no orixá, para o orixá, sacralizar seu corpo, e a sua vida ocorrer determinados eventos, ele vai culpabilizar o seu sagrado, ele vai terceirizar essa culpa, dizendo que foi a iniciação, ou que foi a casa de axé, ou que foi isso, que foi aquilo. Não. O que a gente tem que passar, se for inevitável, se fizer parte de nosso programa reencarnatório aqui, porque nós somos de um culto reencarnacionista, independente de ser Umbanda, Candomblé ou Molocô, enfim, né, Banto e Urubá,
nós vamos passar. O que tivermos de passar, nós vamos passar. É importante entender que a diferença é que nós vamos ter um apoio espiritual. Nós vamos ter um aporte espiritual para não nos sentirmos sozinhos naquele momento. Nós vamos passar de uma forma mais amena, mais segura. Em contrapartida, existem outros eventos que podem ser removidos. Se não, qual seria a serventia de um ebó? Qual seria a serventia de um Ingorossi, de um Maleme, de um Oriki, de uma Adura, de uma Reza? Não teria serventia nenhuma. Mas quando a gente fala dos sacerdotes com síndrome de Deus, é um grupo bem difícil de lidar. Porque até em tempos decadentes, como os tempos de hoje, por exemplo, esse grupinho, eles se acham tanto, que uma taça de cristal, ou 1 litro de uísque, uma mesa bem posta, ou um barracão no seu bom azulejo, no ouro, na prata, ou seu belo ariaxé, com as flores mais caras que existem, e N características aí de determinadas casas afora, eles acreditam que eles são o bom, eles são os melhores, porque o axé, ele é medido com base na minha condição material, assim eles acreditam. Se o meu barracão é extenso, é banhado no ouro e na prata, ele é lindo, ele é magnífico, eu tenho um axé. Essas pessoas desconhecem de fato o que significa axé, o que significa energia vital ligada ao axé. Elas desconhecem a dinâmica dessa energia que nos movimenta, que nos faz viver. Uma pessoa pode morar numa casa de taipa. Essa pessoa pode batalhar no seu dia a dia, ser um trabalhador como eu e outro qualquer e ser plena de axé. Em contrapartida, o indivíduo ele pode ter um mundaréu, ele pode ter uma condição financeira invejável do ponto de vista de alguns, porque bens materiais não vai em caixão de ninguém. Portanto, quando esse bom senso existir, as pessoas não vão fazer questão de mostrar isso, questão de mostrar o que elas têm. O melhor a ser dado para o orixá é cabível? Sim, mas o melhor não quer dizer o exagero para mostrar para o outro e não para o meu sagrado que eu estou dando. Tem determinadas obrigações anuais mesmo, que você vê que o indivíduo está tomando não é para o santo dele. É para a comunidade ao redor dele ver sim que foi a festa, que foi a obrigação, que foi daquele jeito. Isso não acrescenta absolutamente nada moralmente se falando, não acrescenta nada espiritualmente se falando. Porque falar do orixá é falar em transformação moral, é falar em Iuá, em conduta, em caráter, e isso ficou para poucos. Daí muitos se sentiram ofendidos quando eu faço vídeos desse tipo, porque acreditam que eu estou criticando, mas então não posso dar o melhor para o meu santo? Eu não falei isso. Dar com bom senso é uma coisa, se você tem, nada mais justo que você dá. Por que não dá a quem te vale? Eu acho que é justo. Eu estou falando sobre os que demonstram seu ego a terceiros, camuflando isso em um ato litúrgico, dizendo que é para o seu sagrado, sendo que não o é. A hipocrisia é algo comum no nosso meio. Isso não é escondido para ninguém. Mas aí cabe a cada um reconhecer que diante de Iku somos todos iguais. Não importa cor, não importa raça, não importa religião, não importa o que você tenha. Coloque seus pés no chão. Porque o ontem já se foi, o hoje existe e o amanhã talvez não venha. Eu desejo aí um início de semana ótimo para vocês, um forte abraço.